Olá pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Mais uma semana a gente trazendo a correção das atividades, mais uma semana de expectativa, né? Onde é que a gente fica sempre no aguardo de novas informações a respeito do retorno das aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuando com as nossas aulas remotas, procurando nas nossas possibilidades fazer da melhor forma, né? Para que haja o aprendizado, principalmente nessa comunicação que a gente tem virtual, tá bom? Então a gente vai debater sobre as questões, que é a segunda aula sobre função afim, né? Que é sobre a determinação da função também, reforçando um pouquinho o que a gente viu na aula anterior. E aí a gente vai explicar detalhadamente, sempre se baseando no vídeo, tá bom? Então sempre quando vai o vídeo explicativo, se baseando nele para que vocês possam responder as atividades que a gente encaminha, tá bom? A gente vai explicar passo a passo e mais uma vez a gente diz, não fiquem com dúvidas, se essas dúvidas aparecerem, entre em contato para que a gente possa tentar tirar essas dúvidas e não comprometer a aprendizagem de vocês, tá bom então? Então a gente vai iniciar, mas antes de iniciar, sempre a gente coloca alguma coisa referenciando o que fica na aula anterior, no final da aula anterior, que no caso é o desafio, né? Então a gente vai relembrar qual foi esse desafio, dizer se houve participação, se houve vencedor ou não no desafio da semana passada, tá bom? Vamos lembrar também no final da aula de hoje os nossos compromissos semanais, a nossa agenda. Eu estou sentindo ainda falta da gente estar tentando cumprir direitinho essa programação, tá certo? Lembrando que a gente tem praticamente uma semana para enviar atividade e a gente não está colocando muitas atividades, são poucas atividades, sempre baseado no vídeo, para que facilite também para vocês, tá certo? Então, a gente vai relembrar, né, antes de fazer a correção das questões, a gente vai relembrar qual havia sido o desafio e se houve ou não vencedor na turma, né, nessa semana. Vamos dar uma relembrada aí se alguém ganhou, se alguém recebeu essa imagem aí. Então, com satisfação que a gente agradece, né? Nessa última semana houve um aumento bem significativo de pessoas participando do desafio aí no primeiro A e a gente fica muito feliz, né, que isso aí se mantenha. E dos que participaram, algumas pessoas acertaram, mas como a metodologia do desafio é apenas quem responder certo, a primeira pessoa que responder certo ganha o desafio, né? Então a gente anuncia que quem venceu o desafio da semana passada na turma do primeiro A foi a aluna Brenda Tainá. Então, Brenda, parabéns, né, por ter acertado, pela agilidade também, e parabenizar as outras pessoas que também acertaram, mas como a regra diz que é apenas a primeira pessoa que acerta na turma, né? Mas que a gente não desiste, que uma grande quantidade de pessoas possa participar também no desafio que a gente vai deixar no final da aula de hoje, tá bom? Então, parabéns a todos que participaram aí, a gente aguarda novamente e outras pessoas também, para que a gente possa estar sempre aumentando as participações nos nossos desafios, tá bom? Então a gente vai relembrar esse desafio e ver qual era a resposta certa, tá certo? Para quem participou, para quem também não participou, para a gente relembrar esse desafio aí. O desafio era isso aqui, pessoal, dizer assim, ó. Não sei quem lá, Loves, que sempre está aparecendo, né? O nosso colega de sempre nas nossas aulas, pretende chegar a uma parte no meio de uma piscina. Parte essa que está distante 8 metros da borda. Ele possui dois pedaços de madeiras que medem 7 metros cada um. Como pode chegar a essa parte central, já que não sabe nadar, né? É só lembrando aqui, pessoal, olha, veja só, a distância de qualquer parte da borda da piscina para essa parte central é de 8 metros. E ele dispõe de dois pedaços de madeira, só que cada um mede 7 metros apenas, né?
ele não podia cortar, não podia danificar nenhum pedaço, tinha que utilizar os pedaços do jeito que estão. Então a resposta era relativamente simples, né? Claro que não tinha como colocar um na frente do outro, porque eles iriam afundar, tinha que ter um apoio, tinha que ter um suporte para que deixasse fixo, para que ele não caísse. Então a questão seria o seguinte, ele colocaria um dos pedaços aqui em uma das pontas, né, da piscina aqui, um dos cantinhos da piscina, ele colocaria um desses pedaços na diagonal, tá bom? Pegaria esse pedaço aqui, a gente vai ver aqui a solução na sequência para vocês saberem direitinho como é que ficaria essa solução, né? Ó, veja só, com o desenho fica melhor representado. Então, um dos pedaços ele colocaria na diagonal, ó, tá bom? E certamente daqui para cá já teria passado muito mais de 1 metro, e o outro que tem 7 metros, daria para ele chegar do outro lado, tá? Nessa parte aqui central, que era o objetivo dele, tá certo? Então, colocaria o primeiro na diagonal e o segundo colocaria em linha reta, de modo a chegar no ponto desejado, tá bom? Então é simples, né? Eu acredito que todo mundo compreendeu. E aguarda aí, acompanhe direitinho a explicação das questões, muito importante, viu? Eu vou tentar explicar detalhadamente, qualquer coisa, quando não for entendendo, vai voltando o vídeo, assiste quantas vezes for necessário. Se as dúvidas ainda assim persistirem, entre em contato para que a gente possa estar tirando essas dúvidas aí, tá bom? Não deixa acumular não. Então, a gente vai agora para a correção das questões. Foram apenas 3 questões, né? Mas a gente vai explicar cada uma detalhadamente. Tá bom, pessoal? Eu já coloco aqui a resolução passo a passo, mas eu vou mostrando a vocês a sequência, tudo direitinho. Tá bom? Bora lá. Função afim, determinando a função, essa é a nossa lista 2. Dentro dessa parte aqui de determinação da função. Isso é muito importante, a compreensão para que a gente possa dar sequência a essa parte de função afim, que é a função do primeiro grau, tá bom? Então, na primeira questão diz assim, ó, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$12, mais um custo variável de 80 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas. Ele quer saber duas coisas da gente. Letra A. Escreva a lei da função que fornece o custo total de X peças. E B. Calcule o custo para 200 peças. Lembrando que é função do primeiro grau e a formação básica da função afim é aquela que a gente falou nas aulas anteriores, certo? Que é y igual a x mais b, né? Essa parte do ax aqui acompanha uma parte variável e essa parte do b aqui é uma parte fixa. Na letra A, ele quer que a gente descubra qual a função utilizada. Vamos substituir de acordo com o enunciado dentro da formação básica da função do primeiro grau, tá bom? Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, y é igual a x mais b. Vamos dar uma olhadinha, lembrando que A é a parte variável, tá bom? E B é a parte fixa. Está dizendo aqui, ó, que ele tem um custo fixo de R$12. Então, como é a parte fixa, ele vai ser substituído aqui por B, ok? Então, ó, 12, a parte fixa, vai ser substituída aqui por B. E tem um custo variável de 80 centavos por unidade produzida. Como essa é a parte variável, ele vai ficar aqui no lugar do A, tá bom? Então, vai ficar aqui no lugar do A 0,80x mais B, que é a parte fixa, 12, ok? Tudo bem aí na substituição? Veja só, pessoal, quando o zero está após a vírgula, sendo o último valor, o último algarismo, ele pode ser desconsiderado. Então, eu posso tirar esses dois zeros aqui do 12, né? Só está representando que é valor monetário, por isso que tem aqui duas casas decimais. E esse zero aqui, na frente do 8, também pode ser cancelado. Então, a gente pode deixar só 0,8. Esse zero aqui não pode porque ele está antes da vírgula, tá bom? Então, y vai ser igual a 0,8x, a mesma coisa de 0,80, mais 12. E isso aqui fica sendo a resposta da letra A, que ele quer saber apenas qual é a função que foi utilizada, né, que mostra a situação desse problema aqui. Então, vai ficar 0,8x mais 12, ok? Então, a resposta da letra A é y igual a 0,8x mais 12. Por que é importante descobrir a função? Porque ela é quem vai nortear o restante das perguntas. Na letra B, calcule o custo para 200 peças. Nesse caso aqui, a gente só consegue fazer isso aqui tendo já descoberto a função. Então, nós vamos utilizar o que foi descoberto na letra A para fazer a substituição e descobrir o valor, né, o custo para
essa produção de 200 peças aqui, tá bom? Então veja, a gente pega o que ficou montado aqui na letra A, e y é igual a 0,8x mais 12, não é isso? Lembrando que y representa o custo total e x representa as peças, tá bom? Y é o custo total e x representa as peças. Na letra B ele pergunta, ele quer saber da gente, né? Calcule o custo para 200 peças. Quanto foi gasto, de acordo com essa situação, para produzir 200 peças, tá bom? Então, claro que esse 200 vai ser substituído aqui no x, que representa as peças, e quando a gente substituir, vamos encontrar no final o y, que é justamente o custo total para a produção dessas 200 peças, tá bom? Então vamos lá. Y é igual a 0,8x, como a gente tinha descoberto na letra A, mais 12, tá bom? Só que no lugar do x, a gente vai colocar o valor das peças, né? Que é 200. Entre o 0,8 e o x, há subtendido um sinal de vezes, há uma multiplicação aqui nesse meio, tá bom? Então, y vai ser igual a 0,8 vezes 200, que é o 200 entra no lugar do x, mais 12. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Pela ordem das expressões numéricas, eu tenho que fazer logo a multiplicação. Então, vai ficar aqui, y é igual a 0,8 vezes 200, dá 160, tá bom? Mais 12. Então, ficou só a soma agora, né? Só somar para a gente descobrir. Y é igual a 192. Quer dizer que, para produzir essas 200 peças, o custo total será de R$ 192, tá bom? A gente vai avançar para a próxima questão. Qualquer dúvida remanescente, volta o vídeo um pouquinho e dá uma olhada novamente, certo? A gente agora vai dar prosseguimento para a segunda questão. Na segunda questão, ela é um pouco mais extensa, né? Então, a gente vai fazer ela passo a passo, cada letra, mostrando por que ela é calculada dessa forma, tá bom? Lembrando que essas questões são baseadas nos exemplos dados no vídeo de explicação que vocês receberam juntamente à lista de exercícios, tá bom? Então, vamos ler aqui bem direitinho e vamos fazer passo a passo a resolução de cada letra dessa. Segunda questão. Devido ao desgaste, o valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. Por isso, a desvalorização do tempo de uso é chamada de depreciação, né? Ela vai se desvalorizando, a gente diz que ela está sofrendo uma depreciação, redução do valor. A função depreciação pode ser uma função afim, como neste caso. O valor de uma máquina é hoje R$ 2.000 e estima-se que daqui a 5 anos será R$ 200, tá bom? Ela está valendo hoje R$ 2.000, só que daqui a 5 anos, como vai reduzir o valor dela, vai estar sofrendo uma depreciação, ela vai estar custando apenas 200, certo? Letra A. Qual será o valor dessa máquina em T anos? Ou seja, obtenha V em função de T. Resumindo, ele quer saber na letra A qual é a função que a gente utiliza, como a gente fez na letra A da questão anterior, né? Descobrindo a função, ela vai nortear as próximas questões que vêm depois. Letra B. Qual será o valor dessa máquina em 4 anos? Eu sei o valor dela hoje e sei o valor dela daqui a 5 anos. Mas na letra B ele quer saber o valor da máquina daqui a 4 anos, tá bom? E letra C. Qual será a sua depreciação total após esse período de 4 anos? Ou seja, quanto ela reduziu o valor depois de 4 anos, né? Se fosse depois de 5, a gente já estaria vendo aqui que estaria reduzindo o valor em 1.800. Hoje ela está valendo 2.000 e daqui a 5 anos ela vai estar valendo só 200. Então, dentro de 5 anos, ela perde R$ 1.800 de valor, ou seja, a sua depreciação é de 1.800. Bora lá, passo a passo. Então, na letra A, a gente tem que descobrir qual é a função, tá bom? É a mesma coisa de f de x, que é y, e x também, só que aqui ele pede v e t, tá certo? Então, a gente vai fazer essa montagem. Vamos responder passo a passo, começando logo pela letra A, tá bom? Não esqueça. Ela hoje vale 2.000 e daqui a 5 anos essa mesma máquina está valendo só 200, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa letra A. Pois bem, letra A é só relembrando. Qual será o valor dessa máquina em T anos? Ou seja, obtenha V em função de T. Qual é a função? Pessoal, eu coloquei aqui um passo a passo e vou mostrando a vocês, acompanhar essa sequenciazinha para que a gente possa compreender, tá bom? Lembrando que a formação
da função do primeiro grau, a função afim é y é igual a x mais b. Lembrando que y é a mesma coisa de f de x. Então, tanto faz eu dizer y como eu também falar f de x, certo? É a mesma coisa. Então, f de x é igual a x mais b. Por que eu coloquei f de x aqui? Porque ele está pedindo que a gente faça a comparação de v e de t, no lugar de f de x, tá bom? Então, onde for no lugar do f, a gente vai colocar v. E no lugar do x, a gente vai colocar t, tá certo? Então, f de x. Então, no lugar do f é v e no lugar do x é t. Então, fica vt igual a t. E não troca o x por t, né? Então, vai ficar vt é igual a t mais b. Ou seja, v em função de t é igual a t mais b. É a mesma coisa do f do x, certo? Só para poder ficar mais fácil, porque ele pediu para a gente substituir, para não confundir depois. Pronto, tudo bem. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos comparar aqui dois momentos, tá bom? Não esqueça disso não, dois momentos. Lá no enunciado estava dizendo que a máquina está custando hoje R$ 2.000. E daqui a 5 anos ela vai estar custando apenas R$ 200. Vamos lembrar desses dois momentos. Por que aqui eu coloco V0? Porque o T é o tempo. Quando eu coloco V0, eu estou dizendo que é o momento atual, hoje. Hoje, ou seja, sem ter transcorrido nenhum tempo ainda, por isso que é V0. Quando o tempo for zero, quer dizer hoje, tá bom? Não passou nenhum período de tempo ainda, essa máquina vai estar custando R$ 2.000. Então, V0 é 2.000. Quer dizer, quando o tempo for zero, quer dizer, atualmente, hoje, ela está custando 2.000. V5 quer dizer daqui a 5 anos, né? Quando o tempo for de 5 anos, ela vai estar custando só 200, tá bom? Então, hoje, zero, tempo zero, quer dizer, o momento atual, o valor dela é R$ 2.000. Só que daqui a 5 anos, ela vai estar custando 200, ok? Então, tudo bem nessa parte aqui. Isso aqui é importante demais para poder a gente seguir, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó, V0 igual a 2.000, e vou substituir aqui, nessa função, ok? Depois vou fazer a mesma coisa, substituindo V5. Bora lá, vou substituir essa primeira parte aqui, tá bom? Ó, V0 igual a 2.000, tá certo? Então, vamos ter da seguinte maneira essa substituição. Veja, quando eu digo VT, que é a mesma coisa de f de x, é a mesma coisa de y, tá bom? Então, isso que está antes da igualdade, na verdade, é o y. É esse valor maior que está do lado direito aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui v de 0. No lugar de v de 0, eu sei que v de 0 vale 2.000, tá bom? Estou substituindo na primeira. Então, v de 0 é 2.000. Então, aqui vai ficar 2.000 é igual. Aí eu sigo aqui substituindo, certo? A vezes o tempo. O tempo aqui não é zero, nessa primeira parcela. Então, vai ficar 2.000 é igual a vezes 0 mais b, tá bom? Estou substituindo com a primeira parcela, tá certo? Então, 2.000 é igual a vezes 0 mais b. Aqui, ó, 2.000 igual a vezes 0 mais b. Tudo bem. Só que a vezes 0 não é 0, qualquer coisa vezes 0 não é 0. Se isso aqui é 0, isso aqui corta, ó. Corta, tá bom? A vezes 0 desaparece, porque fica zerado. Então, b é igual a 2.000, ou seja, b, né, 2.000 igual a b, b é igual a 2.000. Eu já descobri o valor do b, né? Eu já descobri o valor desse b aqui, ó. Tá bom? Então, como eu já descobri o valor desse b, já fica aqui, separado e no cantinho. Vamos agora substituir aqui, ó, tá bom? Nessa segunda parte. A gente substituiu na primeira, não foi? Descobriu que b é igual a 2.000. Agora vamos substituir nessa segunda parte aqui, tá certo? Vamos lá. No lugar de v de 5, que é o vt, que é o y, a gente vai colocar 200, ok? Ó, 200 igual, aí continua normal. A vezes t, quer dizer que a vezes 5, né? A vezes 5, o tempo agora é 5 na segunda parcela, mais 2.000. Porque o b, né, 2.000, né? E a gente descobriu aqui que o b era 2.000, então fica aqui mais 2.000, tá bom? Então, bora lá. 200, que representa o y, é igual 5a, porque o tempo agora é 5 anos, vezes o a, que a gente está procurando, mais o b, que a gente acabou de encontrar anteriormente aqui, que é 2.000, tá bom? Daqui para baixo é só substituir na equação normalmente.
certo? 5A mais 2.000 eu vou colocar desse lado. Como eu vou só trocar a posição, não precisa trocar os sinais, certo? Tudo que está do lado direito eu optei do esquerdo, e o que estava do lado esquerdo eu estou optando por direito. Então vai ficar 5A mais 2.000 igual a 200. Vamos agora organizar, né? 5A baixa, o 200 continua, já está do lado certo, só que o 2.000 tem que passar lá para o lado direito. Então tem que inverter o sinal. No lugar de mais, passa menos, ok? Aí vai ficar 5A igual a 200 menos 2.000. 5A é igual a 200 menos 2.000, quer dizer que eu dou o sinal do maior e subtraio, né? Ou seja, 2.000 de dívida pagando 200, eu ainda vou ficar com 1.800 de dívida, tá certo? Então fica 5A igual a menos 1.800. Para concluir, a gente tem a relação de sinal, menos e mais dá menos, e 1.800, que está do lado direito, divide quem está do lado esquerdo, né? O número solto divide quem está junto com a letra. Então vai ficar menos e mais dá menos, 1.800 dividido por 5. 1.800 dividido por 5 dá 360, tá bom? A gente fez tudo isso para descobrir os valores de B e de A. Depois que a gente descobre os valores de B e de A, volta aqui, ó. Volta aqui novamente na função e no lugar do A vai botar aqui o A e no lugar do B vai botar o B. Então vai ficar aqui, ó. VT é igual. Quem é A? Menos 360. Menos 360 que multiplica T. Repete o T. Mais o B, que é 2.000. Tá bom? Fizemos tudo isso aqui para descobrir qual é a função utilizada. Então, VT, que é a mesma coisa de Y, é igual a menos 360T mais 2.000. Essa letra A é muito importante porque ela vai ser a base para que a gente responda as duas próximas letras, B e C dessa questão. Tá bom? Então, essa é a função que a gente vai utilizar aí na sequência, na letra B. Vamos relembrar aqui o que é que ele perguntava na letra B, né? Pois bem, na letra B ele questiona qual será o valor dessa máquina em 4 anos. A letra A foi realmente muito longa, né? O desenvolvimento até a gente chegar na função. Mas na letra B e C vai ser mais simples. Por quê? Porque a gente já tem essa função pronta lá da letra A, tá bom? Lembrando, a função que a gente conseguiu como resposta na letra A foi VT é igual a menos 360 mais 2.000. Foi isso? Então ele quer saber em 4 anos. Esse 4 vai entrar no lugar do tempo aqui, ó, no lugar do T. Então é só substituir. VT, que é a mesma coisa de Y, se quiser pode colocar Y, não tem nenhum problema, certo? É igual a menos 360 vezes T. Quem é T? T não é 4 anos? Então no lugar de T eu vou colocar 4, tá bom? Menos 360 vezes 4 mais 2.000. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Tem que fazer logo a multiplicação. Então VT é igual. Menos por mais dá menos. Eu vou multiplicar 360 vezes 4, que vai dar 1.440, tá bom? Mais 2.000. VT igual. Eu tenho um lucro de 2.000 e uma dívida de 1.440. Ainda vai ficar um lucro de 560. Que interpretação eu faço disso? Que depois de 4 anos, a máquina vai estar valendo apenas R$ 560, né? Ela está valendo hoje 2.000. Passando 4 anos, ela vai estar valendo só 560, tá bom? Letra C. Qual será a sua depreciação total após esse período de 4 anos? Pessoal, depreciação nada mais é do que o valor que ela estava no início, menos o valor que ela vai ficar no final, né? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui, eu vou pedir desculpas a vocês que aqui ficou digitado errado, tá bom, pessoal? Aqui, ó, ficou 1.560, na verdade não tem esse 1 não, viu? Eu copiei daqui para cá, aí acho que digitei um 1 sem perceber, tá bom? Mas na verdade é 560, certo? Depreciação é só você subtrair o preço inicial menos o preço que a gente encontrou na letra B, que é 560, tá bom? Desconsidera esse 1 aqui. Então é 2.000 menos 560, que vai dar 1.440. Ou seja, quanto ela reduziu após esses 4 anos? Ela reduziu 1.440 no seu valor. Como ela era 2.000, reduzindo, agora ela está só a 560, o valor ficou de 1.440, ou seja, ela diminuiu R$ 1.440 em relação ao seu preço inicial. Tá bom? Tranquilo? Essa foi a segunda questão. E agora a gente já vai para a nossa última questão, né? Essa última questão ela também é um pouquinho longa.
ela é praticamente a mesma que foi apresentada para vocês, né, lá no vídeo, junto com a atividade, o vídeo de explicação. Lá foram explicadas 3 questões, aqui a gente também está trazendo 3 questões, mudando praticamente só os valores. Então, se vocês compararem, vai dar para compreender direitinho, tá bom? Bora lá, vou lendo passo a passo, a gente vai montar aquela também realmente um pouco extensa, tá certo? Mas bora lá. Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o SO2, dióxido de enxofre. Uma pesquisa realizada na Noruega concluiu que o número N de peixes mortos em um certo rio por semana é dado por uma função afim da concentração C de SO2, que é o produto, né? Foram feitas as seguintes medidas. Então ele dá uma tabelazinha aqui, pessoal. Do lado esquerdo ele mostra a concentração, né, que é dado em metro cúbico aqui. E do lado direito ele coloca as mortes, tá bom? Micrograma por metro cúbico e do outro lado as mortes. Aí aqui a gente tem para 100 de concentração, 130 mortes. Para 300 de concentração, 230 mortes, tá bom? Qual é a concentração máxima de SO2 que pode ser despejada no rio para que o número de mortes não ultrapasse, ou seja, no máximo chegue a 280, né? Fato que poderia prejudicar a reprodução da espécie. É a mesma coisa da aula de explicação que vocês tiveram, da videoaula lá de explicação, e a gente só vai utilizar outros valores aqui. Vamos olhar aqui como seria o passo a passo dessa resolução, certo? Pois bem, a gente fez um passo a passo aqui, mas eu vou mostrando aqui, vocês podem acompanhar no curso do mouse, tá bom? Bora lá, bem direitinho, bem minucioso. Concentração é o X, ok? Lá na tabela que vocês têm anteriormente na atividade. O número de mortes é Y, e a gente sabe que a lei de formação da função afim é y é igual a x mais b. Então, substituindo, a gente teria o seguinte, né? Y, lá na primeira parte da tabela, 130 é igual a, né? Que o x é 100, aí 100A mais b, tá certo? Pega só a primeira partezinha de cima da tabela. Depois pega a parte de baixo da tabela, onde y, que são as mortes, 230, igual a AX, no caso x é concentração, na segunda parte é 300, 300 que multiplica A mais B. Tá bom, pessoal? Aqui foi só substituição, a gente não calculou nada, certo? Vamos só organizar isso aqui que vai resultar num sistema. Inclusive a gente viu algumas questões na aula passada. Ó, o que está do lado direito eu vou colocar do lado esquerdo. Então vai ficar 100A mais B é igual a 130, tá bom? E aqui a mesma coisa na segunda parcela. Quem está do lado direito eu vou colocar do lado esquerdo e do lado esquerdo do lado direito. Vou inverter a posição, mas os sinais permanecem o mesmo, certo? 300A mais B igual a 230. Veja que eu posso, no sistema, usar aquela parte de substituição ou adição. Tá bom, pessoal? Aqui eu estou optando por adição, mas quem quiser pode também fazer por substituição. Estou optando por adição, que ela é um pouco menor para calcular. Então a gente tem o seguinte, o que consiste a adição? Você multiplicar por um certo valor, uma das duas parcelas, de modo que você cancele uma das incógnitas, ou seja, ou cancelo A ou B. Só que de 100 para 300, eu teria que multiplicar por 3, né? E de B por B, como a letra é a mesma, é só inverter o sinal. E como é que eu inverto o sinal de uma letra? É só multiplicar por menos 1. Então eu escolho uma das duas parcelas. Eu estou optando aqui pela de cima, porque tem valores menores, né? Os valores são menores em cima do que embaixo. Então eu vou multiplicar toda essa parcela de cima por menos 1. Multiplicando por menos 1, porque eu vou transformar esse B positivo em um B negativo, vai ficar o oposto com esse de baixo para poder cortar, tá bom? Só que eu tenho que multiplicar toda a parcela, não apenas o B, certo? Então é toda a parcela. Vamos lá? Então eu vou fazer mais por menos. Fazer todas as relações de sinais, tá bom? Vamos lá? Então eu tenho mais por menos, fica menos. 100A. Mais por menos fica menos, né? Aí eu tenho aqui menos B. Pedi desculpa de novo a vocês, pessoal, aqui é para ser um menos, viu?
Não prestei atenção novamente. Outra desculpa, vamos anotando aí as desculpas todas. Aqui é para ficar, ó, mais por menos dá menos B, tá certo? Foi um outro erro, aqui é menos. E 130, que é mais, vezes na relação com menos, dá menos, né? 130 vezes 1, 130, tá bom? Menos 100A, aqui é menos B, menos 130. Como eu multipliquei toda a parcela de cima, a parcela de baixo é só repetir. Então vai ficar 300A mais B igual a 230. Mais B e menos, lembra que aqui é menos, é porque foi um erro como eu falei, corta. Quando corta, desaparece, tá bom? Pois bem, 300, aí ficou só o A agora, porque o B desapareceu, né? Então 300A menos 100A fica 200A, tá bom? E 230 menos 130 fica 100. Fiquei com a equação normal, só com a letra A, com a incógnita A para descobrir. Então quem está do lado direito divide quem está do lado esquerdo. Ou seja, quem tá, o número solto divide o número que está junto com a letra, né? Então A vai ser igual a 100 dividido por 200. Cuidado, viu? Não é 200 dividido por 100, é 100 dividido por 200. E quando eu divido 100 por 200, vai dar 0,5. Então A vale 0,5. Isso aqui é o valor da incógnita A. A gente já deixa separadinho aqui no cantinho. Tudo bem. Tem que descobrir agora o B, né? Só que para descobrir o B, não precisa fazer todo esse cálculo novamente, não, né? Como é que você pode fazer? Escolha uma das parcelas, ou essa parcela aqui, ó, ou essa outra. Eu escolhi essa parcela primeira aqui, ó, onde tem 100A mais B igual a 130, tá bom? Aí coloca aqui, ó, 100A mais B igual a 130. Como eu já descobri o valor de A aqui, no lugar desse A aqui, eu vou colocar o valor dele, que é 0,5, tá bom? E o valor de B, eu vou procurar, né? Eu vou descobrir. Então vai ficar 100 vezes A, que é 100 que multiplica 0,5, lembre que A agora é 0,5, mais B igual a 130, tudo bem? Agora é só organizar. 100 que multiplica 0,5 dá 50, mais B igual a 130, não é isso? 100 que multiplica 0,5 dá 50, mais B igual a 130. Agora é só organizar, né? O B já está do lado certo, continua. O 130 também está do lado direito, está do lado certo. E o 50, que é positivo, vai ser transferido para o outro lado, invertendo o sinal. Aí positivo passa negativo, menos 50, ok? Então B é igual a 130 menos 50, B é igual a 80, certo? Então descobri o A, que é 0,5, descobri o B, que é 80. Substituindo na função de formação, né, da função afim, eu tenho y é igual a, quem é A? 0,5. 0,5 que acompanha x, mais B, quem é B? 80. Acabei de encontrar o 80, coloquei aqui, tá bom? Então essa é a função. Para que descobrir essa função? Eu só consigo responder a pergunta que foi feita nessa questão 3 com a função. Não esqueça, a função ela é a base para substituir e a gente descobrir qualquer questionamento que seja feito a respeito do enunciado, tá bom? Então eu tenho y é igual a 0,5x mais 80, tá certo? Aí a pergunta, só lembrando, diz assim, as mortes, que no caso é y, não ultrapassam 280. Então esse y tem que ser no máximo 280. Não pode passar 280, né? Então eu vou substituir esse y por 280, lembrando aqui que as mortes são y, desde o começo a gente tinha colocado. Então vai ficar como? 280, que é substituindo aqui, viu? Ó, y 280 é igual a 0,5x mais 80. Vamos só organizar, né? 0,5x está do lado direito, é transferido para o lado esquerdo, troca o sinal. Fica menos 0,5x. Igual. 80 continua, já está do lado certo, só que o 280 está do lado esquerdo, vai ser transferido para o lado direito, inverte o sinal. É mais, passa menos. Menos 280, certo? Menos 0,5 baixa, x, igual. 280 de dívida pagando 80, fica 200 de dívida ainda. Menos 200, não é isso? E agora, para terminar, faz a relação menos e menos que dá mais. O número solto divide o número que está junto da letra. Então vai ficar 200 dividido por 0,5. 200 dividido por 0,5 vai dar 400, porque eu estou dividindo 200 pela metade, né? No caso vai dar o dobro o resultado aqui, certo? X igual a 400. Essa é a resposta para a questão, né? Então aqui o X, lembra que é a concentração. Então a maior concentração possível é 400, que vai dar exatamente 280 mortes.
Se colocar acima de 400, né, isso aqui também vai ultrapassar essas 280 mortes. Como ele disse, no máximo, então a gente tem aqui resposta 400, tá bom, pessoal? É longa, é detalhada, acompanha passo a passo, qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, né? Essa partezinha aí da explicação na questão número 3, tá bom? Essas foram as questões que a gente passou, a gente não vai colocar muitas, mas as poucas questões que a gente colocar, a gente vai querer explicar detalhadamente, tá bom? Insisto, dúvidas, se não der para entender pela explicação aqui da videoaula, entre em contato para poder ver se a gente consegue explicar melhor, tá bom? Então, essas foram as questões e a gente deixa sempre, no final da aula, deixa um desafio, né? O desafio é um desafio que vai ser aí um videozinho, um desafio para a gente escutar, como a gente colocou há 2 semanas atrás, fica melhor de compreender, né? Tá bom? Então vamos escutar direitinho qual é o desafio dessa semana. Vamos lá. Um colar roubado. A senhora Smith foi à polícia denunciar que seu colar vintage estava desaparecido. Ela estava extremamente chateada. Quando os policiais chegaram à sua casa, ficaram surpresos ao não encontrar sinais de invasão. Não havia fechaduras arrombadas nem portas forçadas. Só o que indicava que algo estava errado era uma janela quebrada. Mas o interior do apartamento contou outra história. Havia uma bagunça enorme na casa e pegadas sujas por todo o piso. Surpreendentemente, no dia seguinte, a senhora Smith foi presa por fraude. Por quê? Vocês entenderam, pessoal? Eu não vou falar tudo novamente, né? Por conta que já tem tudo aí, eu já coloquei em áudio para ficar mais fácil da gente entender. Mas ficou algum de vocês que chegaram a entender direitinho o desafio aí? Como a gente falou, né, pessoal? Ver todas essas pistas aí, a sequência da história, para que vocês possam opinar, né? Vamos participar e, mais uma vez, na sexta-feira, amanhã, a gente coloca material para a próxima semana. Mesmo que a gente está quase toda semana colocando atividade, pessoal, mas são poucas questões, viu? A gente está colocando pouca coisa, porque senão fica 15 dias de distância, mas pode ter algum final de semana realmente que a gente não coloque nada, né? Mas para não ficar tão distante assim e a gente não deixar o assunto sair muito bem da nossa memória, tá ok? Então o material vai nessa sexta, junto ao cronograma, veja direitinho os prazos, por favor, vejam os prazos, para que vocês não se prejudiquem, tá bom? Qualquer problema, como a gente fala, de conexão de internet, de aparelho, entre em contato, comunica para poder a gente ficar sabendo, tá bom? Então, agradeço demais a cada um de vocês, viu? E aguardo todos na próxima aula. Valeu!